boa noite. Estamos nos preparando para mais um culto de doutrina, vindo mais uma terça-feira, iniciando mais uma terça-feira, chegando na sua casa ou onde quer que você se encontre. Eu quero dar minha palavra de boas-vindas e de gratidão a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e por esta caminhada que temos andado durante esse tempo em que temos usado a internet, temos usado o YouTube, temos usado este canal para chegar até você com a mensagem da Palavra de Deus. A Igreja Batista em Jardim Santana tem tido cuidado de levar todos os seus cultos domingo pela manhã, domingo à noite, às terças-feiras, às quintas-feiras. Nós temos feito isso, ministério de intercessão, aos sábados pela manhã, tem feito todo esse trabalho no sentido de mantermos bem espiritualmente, envolvidos, participando, ainda que a igreja esteja em quarentena, as famílias em quarentena, mas a igreja está atuando, está trabalhando, e isso é significativo, é importante. Aos domingos tenho pregado os temas normalmente que prego para a igreja, e às terças-feiras, hoje, eu tenho trazido para vocês, para a igreja, sempre uma série de estudos. Nós, na semana passada, terminamos uma série de estudos em Filemon. Aos domingos pela manhã, tenho pregado uma série de estudos nos livros dos Salmos. E na semana passada, nós encerramos essa série de estudos do livro de Filemon, e louvamos a Deus por você ter participado, ter acompanhado todos os estudos, e avisei que nós estaríamos iniciando uma nova série de estudos. E não revelei exatamente qual livro que nós iríamos começar hoje. Eu deixei para avisar para você neste momento, nesse instante. Durante esses dias, durante a semana, vendo muita coisa, observando algumas coisas, alguns acontecimentos, e num desses dias eu estava vendo um noticiário. Provavelmente você também tem acompanhado, né, vários noticiários, tanto a TV, internet, os jornais têm divulgado isto de uma forma muito grande, sobre aquela nuvem de gafanhotos que está muito próximo, chegou muito próximo do sul do nosso país, e enquanto eu estava vendo enquanto eu estava vendo o noticiário, eu lembrei de um versículo do livro de Joel. E como na semana passada eu deixei no ar que iria iniciar hoje uma nova série de estudos, então eu disse, naquele momento veio em minha mente, por que não olharmos para o livro de Joel, não tão pequenininho quanto Filemon, com mensagem grande, mas também um livro pequeno, apenas três capítulos. E nós vamos olhar esses 3 capítulos de Joel e vamos iniciar uma série de estudos. Portanto, já está decidido
que eu irei iniciar então essa série de estudos no livro de Joel, aproveitando aí a inspiração dos gafanhotos, sendo uma realidade aqui tão perto da gente, tão perto de nós, em pleno século XXI. E acho também que o irmão Joel, da nossa igreja, vai gostar de ver o seu nome em uma das séries de estudos que o seu pastor está fazendo. Portanto, irmão Joel, você não pode faltar a essa série de estudos. A essa altura o irmão deve estar dando risada, dizendo: o pastor está me castigando. Não, graças a Deus. Não é castigo, vai ser um privilégio estarmos juntos. Eu sei que o irmão tem acompanhado como tantas famílias da igreja. Muito bem, eu vou destacar hoje, é lógico, quando nós nos preparamos para uma série de estudos, primeiro nós fazemos um pano de fundo, toda uma orientação, uma preparação para a série de estudos que vem, e nós aproveitamos o primeiro estudo para fazermos isso. Então, só para vocês estarem aí lembrando do versículo que eu falei, que enquanto eu vi a reportagem, eu lembrei do versículo de Joel, é o versículo 4 do capítulo 1. E esse é o versículo que quero colocar aí como texto principal para essa série de estudos que nós estaremos fazendo no livro de Joel. O texto de Joel, capítulo 1, e versículo de número 4, nos diz assim: depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Impressionante, né, irmãos? Ler este versículo já aqui mostrando o que tem pela frente, o que nós iremos estudar pela frente. E eu quero hoje deixar esse versículo para conversarmos um pouco sobre o propósito dessa série de estudos. A primeira coisa, nós vamos já conversarmos um pouquinho hoje sobre a mensagem de Joel, né? A mensagem que nós iremos ver, que nós iremos relembrar, iremos buscar acontecimentos e fazer aplicações disso na nossa vida, nesse tempo em que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu posso já aqui, neste primeiro momento, dizer é que a mensagem que nós precisamos também nesse tempo em que nós estamos vivendo, com certeza, é a mensagem de Joel, a mensagem deste profeta. O fato que Joel, ele usou como estampa para ponto principal para a mensagem foi exatamente esta terrível praga de gafanhotos que li já neste versículo. Somando ao longo período de estiagem que o povo de Israel estava passando, e essa estiagem estava devastando, acabando com toda a colheita em Israel, consequentemente trazendo consequências
de fome, de falta de alimentação, falta de água, enfim, uma série de restrições o povo estava passando neste tempo em que Joel se apresenta como profeta de Deus. Tudo o que acontecia era tudo muito intenso, muito catastrófico. É o que nós podemos ver aqui no livro de Joel. O profeta Joel, ele faz a comparação da nuvem da nuvem de gafanhotos como uma maciça invasão militar capaz de destruir completamente toda uma região, toda uma nação. Esta foi a comparação que o profeta fez aqui já no começo da apresentação da sua profecia, da sua mensagem para o povo de Israel. E foi vendo o que está acontecendo na Argentina, nesse país tão próximo de nós, com a praga de gafanhoto, que eu me animei a compartilhar com vocês essa mensagem profética. É alguma coisa que não está distante. Às vezes nós olhamos para a mensagem de Joel e vemos muito longe, mas nós olhamos para o que está acontecendo nos países vizinhos e de forma especial na Argentina, está aí, colado na gente, está muito perto da gente, algo muito parecido com o que o profeta falou, o que o profeta anunciou. As palavras proféticas de Joel, ela continua a ecoar, continua a reverberar ao longo das gerações. Principalmente agora, quando nós estamos vendo aí, pertinho de nós, uma praga parecida, com dimensões que nos faz lembrar o que o profeta transmitiu na sua época de destruição, e nós podemos estabelecer, assim, uma conexão definitiva entre qualquer coisa que nos aconteça e Deus dando-nos nova oportunidade para um trabalho de reorientação, trabalho de orientação à vida, obediência, fidelidade ao Senhor, trabalharmos tudo isso do nosso tempo diante de situações como esta que o profeta pregou. O profeta e o período da profecia. Quem foi Joel? Já que vamos falar sobre a profecia de Joel, vamos, neste primeiro momento de conceituação dos estudos, de estarmos aqui fazendo uma apresentação de propósitos, vermos um pouco a respeito deste homem, deste profeta. E a primeira coisa que nós observamos quando lemos o livro do profeta Joel é que Joel ele não falou muito a seu respeito, a respeito dele, nem mesmo da sua época em que ele viveu. Para sabermos algumas coisas, buscamos outras fontes para sabermos a época de Joel. Nós sabemos apenas, o livro fala que Joel era filho de Petuel, né? Aí nós podemos ver isto no primeiro versículo, a apresentação, o início
do livro nos fala sobre isto. Certamente alguém muito respeitado, alguém de renome entre os de Israel, e não ter falado muito sobre si mesmo, como veremos ao longo dessa série de estudos, ao longo da leitura do livro de Joel, destacará ainda mais a mensagem comunicada por esse homem de Deus. Dado interessante que nós podemos já compartilhar com vocês, que segundo os estudiosos da língua hebraica, nós estamos no Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento é onde a língua predominante nos escritos é o hebraico. E não ter falado muito sobre si, como veremos ao longo do livro, nós vamos ver todos esses destaques. E esta língua original do texto do profeta Joel era entendemos e vemos que ele era um mestre da escrita literária. Joel era um mestre na escrita literária. Ele é muito hábil. Quando lemos o livro, podemos ver isto com figuras de linguagem, e ele usa também como paralelismo poético hebraico durante todo o livro. A leitura cuidadosa e atenta do texto bíblico, mesmo sendo uma tradução, mesmo no português, fará você perceber isso. Nós iremos perceber isto claramente, sem maiores prejuízos da mensagem transmitida pelo profeta. Então, agora que vimos que Joel não era de falar muito dele, então para quem Joel escreveu? Essa mensagem foi transmitida para quem? Aqui eu chamo a sua atenção, porque é muito importante nós observarmos isso. Joel escreveu para uma nação que estava devastada por uma nuvem de gafanhoto, além de outros problemas que essa nação enfrentava. Essas pragas podem desfolhar, acabar, destruir com uma árvore em fração de minuto, muito rápido. Nós temos visto no país vizinho um pavor. Isso porque hoje nós temos tecnologias, nós temos defensivos agrícolas, pesticidas, inseticidas poderosos, coisas que Joel não tinha. Na época de Joel, ele não tinha nada disso. No entanto, a destruição que nós temos visto no nosso tema é muito parecido com o que Joel presenciou, o que Joel falou. Mas ele via uma lavoura de grãos em poucas horas ser destruídas. Ele presenciava isso. Um enxame de maior desses gafanhotos pode devastar a economia de um país em poucos dias. Não estamos falando de muito tempo, poucos dias é tudo destruído. Num dia, os ouvintes de Joel estavam prósperos e festejantes. Na semana seguinte, estavam todos devastados e famintos, quebrados por causa
desta peste que assolava. Haviam perdido tudo, e havia pranto, havia choro, havia muito sofrimento. Esse era um panorama encontrado durante a profecia de Joel. Não era sem motivo o desespero deste povo. O versículo 4 do capítulo 1 de Joel, olha só, o texto sagrado mostra o profeta, ele descreve o ataque da praga nos termos muito claros, quando nós lemos aí o versículo de número 4. Depois que os gafanhotos cortadores devoravam a colheita, olha o que o texto diz. Os irmãos percebem que não era um tipo só de gafanhoto. Os cortadores vinham, destruía as folhetas. Aí os gafanhotos migradores comiam o que restavam. Então vinham os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Terrível, né? Uma coisa impressionante. Nós podemos ver que a destruição era muito forte. Um alarme se corria no meio dos agricultores e dos comerciantes que fazia a alimentação chegar até a casa do povo de Israel. Aqui nós vemos que todas as lavouras estavam sendo completamente destruídas por esses gafanhotos e as suas espécies. Eles trabalhavam eles destruíam como se fosse combinado. Joel, portanto, escreveu para uma nação devastada pelas pragas de gafanhoto, pela falta da chuva, pela falta de alimento, tudo isso ele viveu. Outra coisa que eu quero, neste momento, já destacar para você, eu sei que às vezes fica assim meio, né? Não tão interessante o estudo, mas eu tenho que fazer isso para que os outros estudos fiquem interessantes, para que os outros estudos possam trazer exatamente um desejo e uma vontade muito grande de você se aprofundar no conhecimento da literatura apresentada pelo profeta. Quando foi que Joel escreveu isso? Joel pode muito bem ter sido um dos primeiros profetas a ser levantado por Deus para anunciar, para iniciar esse tempo profético. Ele parece, quando nós fazemos uma pesquisa em outras fontes, ele parece ter profetizado em Judá durante o reinado de Joás, de 835 a 796 a.C. Mais ou menos este foi o tempo. Nós encontramos algum registro deste período quando nós lemos o segundo livro dos reis, no capítulo 11 e o capítulo de número 12. Quando nós lemos o capítulo 11 e 12 de 2 Reis, nos traz exatamente mais informações, mais luz sobre o tempo em que Joel viveu, em que Joel escreveu. Também em 2 Crônicas, os capítulos 21, 22 e 23 trata em alguns momentos desse tempo da profecia de Joel. O lógico, os irmãos já sabem, mas quero só destacar que Joás, ele subiu ao trono aos 7 anos de idade. Loucura, né? Imagina um rei com 7 anos de idade
num tempo como este que o profeta estava, que o profeta surge para trazer a mensagem de Deus. E Joiada, o sacerdote, era o seu mentor. Era através de Joiada que Joás reinava, né? Ele era o tutor, o orientador, o conselheiro, transmitia as mensagens, né? Transmitia as mensagens. Joiada, ele como sacerdote, ele fazia isso. Você, portanto, tem uma mensagem que é a mensagem de Joel. Então, assim como teve Israel como uma mensagem de Deus através do profeta, é importante sabermos, à medida que nós lemos a profecia de Joel, que esta mensagem que nós estaremos transmitindo através dessa série de estudos, Deus mesmo queria que todos nós ouvíssemos, não apenas o povo de Israel. Olha que coisa interessante. Onde nós temos isso, pastor? Lógico, nos primeiros versículos nós já podemos observar isso. Você, a essa altura, já leu o versículo 1, veja só o versículo 1 até o versículo de número 3, nós podemos encontrar claramente o propósito de Deus ao levantar o profeta Joel. Não era um profeta para um tempo específico, era um profeta que estaria falando para todos os tempos, todas as nações, esta profecia que nós estaremos fazendo essa série de estudos. Então você percebe que a série de estudos tem um propósito, um propósito muito forte diante do que nós estamos vivendo. Olha só o que diz aqui o texto de Joel 1, de 1 a 3. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu e que os seus filhos contem aos filhos deles e transmitam esta história de geração em geração. Olha só aqui o enunciado da série de estudos que nós estamos fazendo, o motivo pelo qual estou bastante animado em poder trazer essa série de estudos para vocês, para que se cumpra esta profecia dentro do propósito que Deus tem para toda a humanidade e um propósito que Deus tem para a nossa igreja. Por quê? Para que transmitir esta história de geração a geração. É o que nós estudaremos a seguir, Deus permitindo nos próximos estudos, nós estaremos trabalhando exatamente estas respostas que nós iremos aí encontrar. Permita-me apenas terminar esta introdução dessa série com algumas questões que entendo ser questões principais para serem observadas, estudadas, refletidas com muito carinho por vocês que estarão aí estudando e acompanhando essa série de estudos nas próximas mensagens. Permita-me apenas terminar esta
introdução desta série com estas questões. Não daremos muitos destaques, não iremos discutir elas agora, apenas iremos mencionar para depois fazermos isso com muita tranquilidade e nos aprofundarmos. O propósito de cada estudo é esse, é trazer respostas, trazer clareza, trazer crescimento e mais conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. No entanto, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter essas questões aqui em mente quando a profecia de Joel, a mensagem de Joel, destaca alguns assuntos que são assuntos teológicos em particular. Depois nós conversaremos mais sobre isso. Primeiro, olha só, primeiro que nós vamos estar vendo aqui durante essa série de estudos. A certeza e a severidade dos julgamentos de Deus que devem incidir primeiro no próprio povo de Deus e depois em todas as nações do mundo. Julgamento de Deus com severidade, porque Ele é justo. Este é um dos pontos muito importantes, que vai responder muitas perguntas, muitas questões que às vezes nós fazemos em tempos difíceis, em tempos semelhantes a estes que nós estamos vivendo. Segundo, o destaque que é apresentado por Joel no dia do Senhor. Que dia é este? Nos propósitos e nos planos de Deus e as várias maneiras pelas quais este dia que exibe a soberania, o senhorio de Deus, pode se manifestar na história da humanidade. Ele fala sobre esse dia do Senhor. Depois, lógico, da série de estudos, nós estaremos explicando isso, nós estaremos desvendando estas informações proféticas para o seu conhecimento e crescimento espiritual. A terceira situação que nós vemos aqui no livro é a convocação divina ao arrependimento. Há uma convocação ao arrependimento. Sendo esta convocação, que é a única resposta apropriada de homens pecadores à realidade dos justos julgamentos do Senhor. Diante deste julgamento, o arrependimento passará a ser uma condição importantíssima para a sobrevivência da humanidade. E a quarta situação é a consumação, sendo consumada a bênção do Senhor na renovação da terra pelo derramamento do Espírito Santo. Joel trata sobre isto e ele diz que isso acontecerá sobre homens, mulheres, jovens, idosos, judeus, gentios, escravos e livres. Que consumação é esta? Nós iremos trabalhar também esta questão. Então, você aqui tem uma mensagem. Deus julga e julgará. Ele vem dando sinais de todos os tempos, pedindo arrependimento de todos os pecadores, pedindo a volta, que eles estejam buscando
o Espírito com fé, recebendo unção de Deus, o Messias de Israel, Jesus Cristo retratado na profecia, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel trata esta questão já no capítulo de número 2, a partir do versículo 28 a 32, e que nós iremos, lógico, comparar com o que acontece no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, do versículo 16 até o versículo de número 21. Nós vamos comparar o texto de Atos com o texto de Joel, e vocês irão ver que maravilha é esta comparação. Então, terminaremos hoje com esta introdução para nós continuarmos na próxima semana com a sequência. O segundo estudo, hoje sendo aí essa introdução, o primeiro estudo, o segundo estudo. No segundo estudo, nós trataremos sobre volte-se de coração para o Senhor. Vamos trabalhar esta situação. Volte-se de coração para o Senhor. Apresentaremos um panorama de Joel e teremos como texto principal de estudo, se você quiser já anotar aí para estudar durante a semana, para que durante o estudo ainda fique muito fácil, anote aí. Próxima semana, na terça-feira, nós iremos estudar no capítulo 2 de Joel, destacando os versículos 11 até o versículo de número 13. Esse será o texto principal que nós iremos estudar. Então, eu espero você na próxima semana para a sequência desse início dessa série de estudos no livro de Joel. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por Deus ter nos dado a bênção e o privilégio de decidirmos pela série de estudos no livro de Joel. Agradecemos a Deus o que esta série de estudos vai trazer para você e para a sua família. E orar para que Deus me use como instrumento, apenas instrumento de bênção e de graça na transmissão com fidelidade desta mensagem profética para vocês. Tenho certeza que nós teremos momentos agradáveis durante esta série de estudos. Feche os seus olhos e vamos orar agradecido por este momento. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero louvar a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua grandeza e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O privilégio, ó Deus, nesse tempo de estarmos abrindo a Bíblia e deixando que o Senhor fale ao nosso coração, nos desperte, nos chame a atenção para mensagens como esta que hoje nós estamos iniciando no livro de Joel. Use-nos como instrumento nas suas mãos, abençoa os meus irmãos. Obrigado, Pai querido, por esse grupo tão grande de irmãos, amigos, que tem nos acompanhado em nosso canal com os estudos. Continue abençoando, a Deus, continue fortalecendo, dando a eles toda uma base, uma estrutura para enfrentarmos o que está por vir. Nós cremos na ajuda, nós cremos nas bênçãos e nós cremos nos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Desejamos a todos, Pai querido, uma noite de bênção, uma noite de graça, e eu sei que esta é a vontade do Senhor para os teus filhos. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, assim nós encerramos este estudo, essa introdução, esta apresentação, e incentivo, desafio você para termos esta caminhada no livro de Joel. Que o Senhor te abençoe, te guarde, dê uma noite de paz
e que Ele esteja sempre conosco. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Amém. Oh, diga pra Ele: meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Aleluia! A bênção do Senhor está sobre a tua vida, meu querido. Oh, se você crê, então diga pra Ele: meu melhor a Ti eu darei, Senhor. Meu melhor a Ti, diga a Ele, eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Coloque a mão sobre a tua cabeça, declare: sobre a minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor, dos frutos dessa terra. Se você quer, cante! O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Diga: para ser a minha herança, para ser a minha herança, para ser a tua herança, para ser a tua herança, para ser a nossa herança, para ser a nossa herança. Nos alegramos em Ti, Senhor, pois Tu és fiel. Se você crê que as janelas do céu estão abertas sobre você, aplauda o nome do Senhor e dê a Ele glória, e dê a Ele glória. Oh! Janelas dos céus estão abertas sobre a tua vida, meu amado.